Vamos falar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes restringindo à Procuradoria-Geral da República a prerrogativa com relação ao impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, algo que impacta diretamente o Senado, que está, nesse momento, reagindo com todos os espectros políticos, reagindo em uma só voz com relação a essa decisão do ministro da Corte, uma decisão liminar, monocrática, que ainda tem que passar lá pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode colocar já de reação precificada nesse apagar das luzes, como você fala, Isabel, de 2025, no Legislativo? Bom, ainda dá tempo de, por exemplo, avançar com uma nova lei sobre as regras do impeachment, já que a lei atual e que acaba de sofrer aí uma decisão do ministro Gilmar Mendes é lá de 1950, o Senado resolveu agora fazer uma movimentação de recuperar um projeto de lei que trata justamente da atualização dessa norma que vigorou por tanto tempo no país. É uma articulação capitaneada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e também pelo autor desse projeto, que é o senador Rodrigo Pacheco. Carol, a nossa tarde anterior estava falando de, esse ano só orçamento ainda, segundo o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas talvez dê tempo, então, de uma resposta, digamos assim, ao Supremo Tribunal Federal por meio desse projeto de lei do Pacheco. Esse projeto não é novo, foi apresentado em 2023, está lá na CCJ, mas estava parado porque não teve acordo. O relator na CCJ, olha que coisa, é o senador Everton Rocha, que é o mesmo relator da indicação do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Então, vai ter mais essa missão de construir, portanto, o entendimento entre os parlamentares para que eles possam avançar ainda neste ano. É essa a determinação que está vindo do comando do Senado Federal para já dar uma resposta também em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, é um projeto de lei, Carol, bastante complexo, bastante extenso. Eu estava passando o olho aqui, são 66 páginas que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, traz, mas que na prática é para atualizar a lei. É para, por exemplo, isso é muito importante, criar um prazo de 30 dias para que se tome uma decisão quando a Câmara, por exemplo, recebe mais um pedido de impeachment contra um presidente da República. A gente fala dos pedidos que chegam contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre presidentes da República é do outro lado, lá na Câmara dos Deputados. Mas o cenário é o mesmo, você fica com isso tudo cozinhando em banho-maria. Você não toma uma decisão nem de arquivar, nem de dar sequência, a abertura a esses pedidos. Então, a coisa fica meio sem desfecho, né? Até que não tem como não lembrar do contexto do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que você tinha esses pedidos lá na gaveta do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sem dar uma destinação. E aí, quando você teve a conjuntura política, você tem o Cunha abrindo a gaveta, pegando um pedido de impeachment e dando abertura ao processo. Então, a ideia é que você tenha uma disciplina, um regramento de dar 30 dias para que você tome uma decisão a respeito desses casos. Ele amplia também o rol de autoridades que poderiam passar por esse tipo de processo, por meio de denúncia, por crime de responsabilidade. Então, faz toda uma atualização. Esse texto nasceu de um debate com uma comissão de juristas. Chama a atenção o fato de que um deles era Ricardo Lewandowski, ainda no Supremo Tribunal Federal, que hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Então, uma proposta que ficou ali esquecida, não ganhou holofote durante esse tempo todo, mas diante da decisão do ministro Gilmar Mendes, os senadores estão recuperando essa proposta para tentar avançar com esses assuntos. Tem outras propostas no radar. Essa semana a oposição apresentou PEC, que também é uma reação à decisão do ministro Gilmar Mendes. Tem propostas que limitam, e aí eu estou falando de Câmara e Senado, que limitam as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, uma pauta mais anti-Supremo. Essa decisão de Gilmar Mendes é monocrática, é individual, depois vai ser referendada a partir do dia 12 no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Tem propostas que limitam também a atuação de partidos políticos
para ficarem lá cutucando o tempo todo o Supremo Tribunal Federal com revisões de regras. E a gente sabe que isso pesa bastante, porque há um argumento dos partidos maiores, que normalmente são partidos nanicos, que não tem tanta representação no legislativo. Então, tem várias propostas que estão conectadas diretamente com essa pauta, que foi o grande fato político dessa semana, que foi essa decisão do ministro Gilmar Mendes, e que ainda vai guiar muitas discussões aqui em Brasília, antes do apagar das luzes de 2025. Então, acrescentando ao que a gente trouxe na tarja, né, da sinalização que o próprio Davi Alcolumbre deu de que esse ano seria só orçamento, é orçamento, mas EC Plus, com essa grande possibilidade de avanço em relação a essa lei. Tudo vai depender de como que os senadores vão maturar esse debate, vão acompanhar também o que vai acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal. Carol.